Tudo bom, pessoal? Vamos falar da norma para trabalhos de conclusão, que é a BNT, NBR 14.724, de 2011. Bom, ela deixa um objetivo, que é oferecer de forma clara e eficiente um roteiro prático para a orientação dos interessados em organizar e redigir informações de maneira adequada ao caráter técnico-científico do texto, observando as regras exigíveis à sua excelência acadêmica e profissional. Estamos falando aqui, esse texto foi retirado da norma, e eu queria destacar exatamente aqui, ó, caráter técnico-científico que é necessário do texto. Então, a norma vem na busca de uma excelência acadêmica, estruturar, organizar esse trabalho científico. Bom, e o que seria o trabalho acadêmico, científico? É aquele que gera um documento que apresenta o resultado de um trabalho científico, sendo os seus principais requisitos, sendo um dos principais requisitos para a conclusão de cursos de graduação, especialização, mestrado e doutorado. Né? A gente pode lembrar aqui os trabalhos de conclusão de curso, as dissertações para mestrado e as teses para doutorado. O primeiro aí vai para especialização, por exemplo, e graduação. Então, nós temos um detalhe aqui sobre, né, que esse documento tem que apresentar um resultado de um estudo que deve expressar o conhecimento do assunto escolhido. Né? E é importantíssimo destacar, né, que é feito sob uma orientação, coordenação de um orientador. Aqui nós temos a superestrutura, né, os elementos textuais, pré-textuais e pós-textuais, né? Aqui, ó, pré-textuais, que é o mais importante, e o pós-textuais. Falando rapidamente aqui da estrutura, os que estão de vermelho aí são obrigatórios. Vamos ver cada item? Na questão do pré-textuais, esses vermelhos são os obrigatórios. Você tem essa estrutura aí com capa, folha de rosto, o resumo, o abstrato em inglês e o sumário. Esses são obrigatórios. E aí você tem também as folhas aí, os outros que vão complementar o trabalho, agradecimento, dedicatórias, as listas de tabela e figura, que em geral não faltam nesses trabalhos, mas não são obrigatórios. Em termos de textuais, a gente tem aqui introdução à experiência em si, que pode ser, ou melhor, o desenvolvimento do texto, que pode ser, né, a partir de uma estrutura experimental, exploratória, um caso clínico, seria o estudo de caso, e o teórico. Então, você vê que o teórico é o mais básico, assim, duas etapas. Mas vocês aqui no experimental, que é muito comum, você tem que ter um método bem claro, e em nenhum dos três falta a discussão. Né? Você tem que discutir ali com sua literatura, que também não falta, ó. Revisão de literatura, revisão de literatura, revisão de literatura. Então, isso não pode faltar. Nem a revisão, nem a discussão. E o final do seu texto vai trazer a conclusão. Então, essa seria a essência do trabalho. Bom, e os pós-textuais, são as referências, segundo a BNT 6023, o apêndice, que é um documento que você criou e colocou no texto, e o anexo pode ser um documento externo. Bom, aqui tem alguns detalhes, né, que são o tamanho da fonte, né, você pode observar aí, o título é 16, segunda norma. A estrutura aqui da folha, 3322, você também tem o espaçamento 1,5, olha os detalhes, e também o espaçamento deve ser simples, quando é que é simples, tem aí as notas de rodapé, citações de mais de 3 linhas, por aí vai. Nós temos aqui as siglas, né, as siglas e as equações e fórmulas. As siglas, elas devem ser, quando mencionadas pela primeira vez, né, devem ser indicadas, né, entre parênteses, deve ter a citação, né,
o nome completo. A primeira vez que aparecer, ele tem que vir completo. No caso aqui, ABNT, ABENT. E aqui as fórmulas, né? Numeradas, 1 e 2 aqui, por exemplo. Não podem faltar essa numeração das fórmulas. Nós temos também as ilustrações, ou figuras. Olha aí, o título vem em cima, né? Está indicando tamanho 10 e a fonte na parte inferior. As tabelas que são essenciais, elas têm uma estrutura bem consolidada aí na BNT. Ela tem o título, né? Que tem as informações do que, quando e onde. O tamanho. Observe que não tem linhas intermediárias, né? Você só tem as linhas do cabeçalho e do rodapé, da parte final da tabela, melhor dizendo. Rodapé não, parte final da tabela. Aí também temos que ter a fonte, e aí tem os detalhes do tamanho, né? Tabela, o título, tamanho 10, tamanho do texto, tamanho 12. Então, tem essas características da BNT. E quando a tabela passa de uma página, ela deve novamente repetir o título. Aqui são as referências, a própria norma, 14724 de 2011, ou 14.724, e o guia da elaboração de trabalhos acadêmicos da USP, aí, do professor José Roberto e Valéria Cristina. Até a próxima.